noite, amada igreja. É uma alegria e privilégio estarmos reunidos aqui nessa noite para juntos olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos na palavra encorajamento para a nossa fé. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Iremos nos concentrar nos versículos iniciais do capítulo 3 nessa noite. Enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, quero compartilhar com você alguns detalhes importantes sobre essa carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Pedro quando ele estava no final da sua vida. E ele escreveu essa carta para o mesmo grupo de cristãos para quem ele escreveu a sua primeira carta. Cristãos que estavam reunidos em uma região conhecida como Ásia Menor, onde hoje nós temos a Turquia. Pedro escreveu essa segunda carta porque ali naquela região, vários falsos mestres começaram a se infiltrar nas igrejas, ensinando heresias destruidoras. Esses hereges, eles estavam tentando enganar os crentes para que eles voltassem para uma vida de pecado, a vida de pecado que esses falsos mestres viviam. E alguns desses irmãos pareciam estar sendo seduzidos pelo erro deles. Pedro, então, escreve para lembrá-los da verdade do evangelho e alertá-los sobre os perigos dos falsos mestres, dizendo para eles o que é que vai acontecer se eles abandonarem a fé cristã. Pedro, nessa carta, ele chama esses cristãos a crescerem na graça, a crescerem para ficarem firmes, para que nunca nenhum deles se deixe enganar e acabe se desviando. Esse é o contexto dessa carta de 2 Pedro. Lembre-se dessas coisas enquanto você estiver lendo 2 Pedro, porque isso vai te ajudar a entender por que Pedro escreveu o que ele escreveu. Vamos à leitura do texto, então, no capítulo 3 de 2 Pedro. Leremos do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória para que, com uma mente íntegra, recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água, o mundo naquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro abre a sua carta dizendo que a fé cristã é uma fé preciosa. Pedro usa a palavra fé nessa carta para se referir ao conjunto de doutrinas que estão no coração do cristianismo. Por exemplo, quando você está diante de uma pessoa de uma outra religião e você conversa com essa pessoa sobre a fé, sobre aquilo que ela acredita. Ao final da sua conversa, qual vai ser a sua conclusão? A sua fé é diferente da minha. O que é que você quer dizer quando você diz isso? Que o conjunto de crenças, aquilo que você acredita, é diferente do que a pessoa da outra religião acredita. Ambos creem em algo, mas vocês não têm a mesma fé. Pedro usa a palavra fé nessa carta nesse sentido. Pedro escreve essa carta porque hereges estavam se infiltrando entre os irmãos convertidos da Ásia Menor e, de forma sutil e dissimulada, esses hereges estavam espalhando ensinos mentirosos para que esses cristãos abandonassem a fé. Então o objetivo deles era, de forma disfarçada, introduzir heresias sem que os crentes se dessem conta, para que depois de um tempo, quando eles percebessem, já era tarde demais. Eles estavam crendo em alguma outra coisa que não era mais o evangelho, era algo totalmente diferente. Então Pedro está alertando os crentes sobre esse perigo e tentando protegê-los desse sutil e perigoso engano.
É por isso que no capítulo 2 inteiro, ele vai fazer uma descrição detalhada e bem agressiva dos falsos mestres, para que os crentes da Ásia Menor sejam capazes de identificar esses caras rapidamente. Ele diz no capítulo 2 que os inimigos da fé têm um caráter reprovável, que eles são uma influência pecaminosa na vida das pessoas e que a condenação deles é certa. E aí então, no começo do capítulo 3, Pedro descreve a maneira que esses falsos mestres, os inimigos da fé cristã, eles atacam. O objetivo deles é destruir a fé. E como é que eles fazem isso? Qual é a estratégia deles? Como é que esses crentes poderiam se defender desses ataques? E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Por que você precisa entender como é que esses ataques acontecem? Porque você e os crentes que receberam essa carta, vocês têm pelo menos duas coisas em comum. A primeira delas e a mais importante é a fé cristã. Essa fé que Pedro diz no capítulo 1 que é tão preciosa. Vocês e esses crentes aqui e os apóstolos que anunciaram essa fé, vocês compartilham da mesma fé. Vocês creem no mesmo Cristo, estão em relacionamento com o mesmo Deus. Essa é a primeira coisa que vocês têm em comum. E a segunda coisa em comum é que você, assim como eles, também estão cercados por inimigos que querem destruir a sua fé. E talvez nesse momento você se pergunte, eu? Cercado por falsos mestres? Onde? Aqui, nessa igreja? Talvez alguns estejam pensando assim. Mas meu irmão e minha irmã, não se engane. Comparado aos dias de Pedro, a ameaça talvez seja ainda mais real e perigosa. Porque nos dias de Pedro, no primeiro século, um falso mestre, ele tinha que se aproximar da igreja, as igrejas reunidas em casa, eles precisavam conviver com aquele grupo, ganhar a confiança das pessoas e aproveitar alguma brecha para introduzir suas heresias. Isso era algo que levava tempo, não era tão fácil. Isso pode acontecer ainda hoje? Pode. Mas hoje os falsos mestres não precisam fazer nada disso. E a brecha talvez esteja aqui, ó, sendo carregada no seu bolso, no bolso de muitos dos nossos filhos. E como se isso já não fosse perigoso bastante, além dos falsos mestres, nós temos o próprio diabo, com a sua astúcia, sempre buscando oportunidades para atacar a nossa fé. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Os falsos mestres são agentes do diabo. E qual é o objetivo deles? O objetivo deles é, e sempre foi, desde o princípio, destruir a fé do povo de Deus. O diabo não vence se ele destruir a sua saúde. Ele não vence se ele tomar tudo de você, tudo que você tem, seus bens, seus amigos, sua família. Ele fez isso com Jó. Ele não vence se ele te matar. Se ele te matar, você vence. Mas se ele destruir a tua fé, aí acabou para você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em Cristo, os portões do céu estão fechados para nós. E é por isso que os nossos inimigos vão atacar a nossa fé. Porque eles só vencem se eles conseguirem destruir a nossa fé. E antes da gente mergulhar no texto, eu gostaria de deixar uma coisa clara para os irmãos. A Bíblia nos ensina de forma clara que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos ensina que Ele jamais irá perder qualquer um daqueles que pertencem a Ele. A Bíblia nos ensina, o próprio Pedro escreve na sua primeira carta, que Deus nos guarda pelo seu poder, sustentando a nossa fé, até o dia em que estaremos com Ele nos céus, para desfrutar da nossa herança eterna. Mas a Bíblia também nos alerta, com muita seriedade, sobre os perigos da apostasia. E ela nos chama a protegermos a nossa fé, porque a apostasia é uma realidade. A segunda carta do apóstolo Pedro é inteira sobre isso. Como é que essas duas verdades se harmonizam? Chegando lá no céu, você senta com Jesus e pergunta para Ele. Mas até lá,
vamos levar a palavra de Deus a sério e com fé em Jesus, no poder de Deus, confiando que Ele é poderoso para sustentar a nossa fé até o fim, vamos buscar guardar a nossa fé dos ataques dos nossos inimigos. Como é que eles nos atacam, então? Você precisa entender isso para ser capaz de proteger a sua fé, que é tão preciosa. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Pedro é que os nossos inimigos atacam a nossa fé, confundindo a nossa mente. Nesse ponto da carta, Pedro chega mais perto dos seus leitores. Ele parece estar falando num tom mais sério, ele está chegando no final da carta. Então ele se refere aos seus leitores de uma forma mais íntima. Ele chama esses crentes de amados. Ele ama esses cristãos. Ele está vendo eles sendo seduzidos e enganados e ele não quer que nenhum deles se perca. E ver a fé desses irmãos sob ataque mexe com Pedro. Mexe tanto que ele diz que essa é a segunda carta que ele está escrevendo. E ele diz que assim como ele fez na primeira carta, ele está escrevendo não para trazer algo novo, mas para lembrar esses crentes das verdades que eles já sabem. Ele já falou sobre isso no capítulo 1. No verso 12 do capítulo 1 ele diz: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Pedro está escrevendo para dizer para esses crentes o seguinte: lembrem-se do que os profetas do passado ensinaram. Lembrem-se do que Jesus ensinou. Lembrem-se do que os apóstolos, os enviados pelo próprio Jesus ensinaram. Por quê? Porque esses crentes precisam estar sempre se lembrando da verdade da palavra de Deus. Por quê? O verso 1 diz: para que eles tenham uma mente íntegra. Pedro está falando de uma mente pura, uma mente limpa, uma mente sincera. Pedro quer que esses crentes sejam esclarecidos, para que eles olhem para a palavra de Deus e enxerguem com clareza as verdades da palavra. Pedro escreveu para que isso aconteça, porque ele é um verdadeiro mestre de Deus. Os falsos mestres não faziam isso. Os falsos mestres não esclarecem a mente. Eles vieram para confundir. Com seus ensinos, com a sua influência, eles embaçavam a visão dos crentes para que eles não conseguissem pensar com clareza sobre as verdades da palavra. Então eles atacavam a fé dos crentes, confundindo a mente deles. Eles queriam impedir que os crentes enxergassem toda a verdade de Deus com clareza, porque assim, com uma mente confusa em relação à palavra, a fé deles está exposta e vulnerável. Esse texto está mostrando para nós que parte da estratégia que os nossos inimigos usam para destruir a nossa fé é a confusão. Eles nos atacam com informações, ensinos, ideias que não ajudam o povo de Deus a enxergar a Bíblia com clareza, mas confundem a nossa mente, embaçam a nossa visão para que a gente perca o Evangelho e as verdades mais importantes da palavra de vista. Então a sua fé, ela é sempre atacada quando estão tentando confundir você. Os mestres enviados de Deus esclarecem, falsos mestres confundem. E essa estratégia é antiga, muito antiga. No Éden, o diabo já usava essa estratégia. Deus criou o homem, colocou ele no jardim, e o que o texto diz? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. A ordem de Deus estava clara. E aí Satanás, a antiga serpente, diz o que para Adão? Foi isso mesmo que Deus disse? Que você não pode comer de nenhum fruto? Confusão. O mandamento era claro. O que Deus disse estava claro. E Satanás ataca a fé de Adão e Eva, confundindo o que estava claro. Se você olhar a maneira como os falsos mestres dos nossos dias atacam a fé das pessoas, você vai descobrir que eles fazem a mesma coisa até hoje. Eles vão dizer para você que você entendeu a Bíblia errado. Eles vão dizer para você que você não interpreta as coisas direito. Tudo para confundir sua mente, para impedir você de ver as verdades da palavra com clareza. E isso enfraquece a sua fé. Então qualquer pessoa, seja ela um líder ou não, que ao invés de esclarecer a sua mente, te deixa confuso sobre a Bíblia, cuidado, sua fé está sob ataque. Mas calma lá também. O texto não está ensinando que só porque você não entende uma pregação,
Você sai de uma pregação com dúvidas. Isso significa que o pregador é inimigo da sua fé, um falso mestre, um herege que está atacando sua fé. Às vezes a gente fica confuso porque a gente é lento, imaturo, preguiçoso. O texto está nos alertando sobre pessoas que intencionalmente tentam nos confundir, atacando as verdades básicas da nossa fé para nos afastar do evangelho. Uma vez, quando eu era apenas um adolescente, eu estava em casa, a campainha tocou, minha mãe atendeu e descobrimos que eram 2 testemunhas de Jeová. Eu não sei se você conhece as testemunhas de Jeová, mas elas são uma seita cristã. Dentre as muitas heresias que as testemunhas de Jeová ensinam, elas vão dizer que Jesus Cristo não é Deus, eles não creem em uma salvação que é somente pela fé, eles também não afirmam que o Espírito Santo é Deus, mas sim uma força ativa. Eles usam uma Bíblia que foi tão adulterada, tão modificada, que nem dá para chamar aquilo de Bíblia. Enfim, existem uma série de absurdos que as testemunhas de Jeová acreditam e pregam. E as testemunhas de Jeová estavam lá, batendo na minha porta. Minha mãe atendeu, chamou elas para entrarem. Eu tinha alguns meses de conversão naquela época, mas eu já sabia mais ou menos o que aqueles hereges eles ensinavam. Então eu estava numa sala estudando, minha mãe estava na outra sala conversando com as testemunhas de Jeová, e eu fiquei ali só de butuca prestando atenção na conversa. Eram 2 mulheres no caso, 2 falsas profetisas. Conversa vai, conversa vem, em um determinado momento, elas tocam no assunto Jesus Cristo. E a minha mãe pergunta, mas Jesus Cristo, ele é Deus ou não é? Eu lembro que ficou uma pausa em silêncio assim, acho que elas estavam tomando coragem para dizer o que elas tinham para dizer, e elas disseram, não, Jesus Cristo não é Deus. E aí eu não aguentei. Eu levantei, fui lá e comecei a debater com elas. A gente entrou numa batalha de versículo, e eu fui derrotado, humilhado pelas testemunhas de Jeová, rechaçado, fui envergonhado na frente da minha mãe, que naquela época ainda não conhecia o Senhor Jesus. E aquelas 2 senhorinhas, inclusive, usaram a minha Bíblia para me refutar. Porque no momento da conversa eu falei, mas a sua Bíblia, ela é diferente da minha. E ela falou, não tem problema, me dá a sua Bíblia aqui. E eu lembro que fiquei com cara de gol contra. Elas foram embora. Eu lembro que quando elas saíram da minha casa, eu lembro de ficar profundamente perturbado, inquieto e confuso na minha alma. Parecia que aquelas mulheres tinham entrado na minha mente e bagunçado todas as minhas ideias, toda a minha compreensão da Bíblia, tudo que eu sabia. Aquilo que eu tinha entendido até ali sobre o Evangelho parecia que estava desmoronando. Minha fé havia sido atacada. O que eu fiz? Eu fui estudar. Eu fui ler a Bíblia. Eu fui pesquisar. Ao invés de me afastar da Bíblia, eu corri para ela para entender aquilo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam sobre Jesus. E conforme eu ia fundo na Bíblia, eu passei a enxergar a Bíblia com mais clareza. Aquela confusão que elas criaram na minha cabeça, o Senhor foi limpando aquilo. Eu cresci no entendimento de quem Cristo era e a minha fé parece que ficou mais forte depois daquele ataque. Quando a nossa fé é atacada, como é que nós contra-atacamos? Quando a nossa fé é atacada com mentiras, quando alguém confunde a nossa mente e impede a gente de enxergar a Bíblia com clareza, de uma forma que a gente não consegue nem pensar mais biblicamente, a gente contra-ataca, correndo para a palavra. Correndo para a palavra, para ser lembrado das verdades importantes que a gente não pode abrir mão, não pode se esquecer. Vá fundo na palavra. E através da palavra, o próprio Deus vai agir na sua vida e se revelar a você através da palavra. Ele vai esclarecer o que está confuso, porque Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que gosta de deixar as coisas claras. O Evangelho é uma mensagem clara. É uma mensagem antiga, que começa em Gênesis, passa pelos profetas, atravessa a história de Israel e é revelada de forma plena em Cristo e pregada pelos apóstolos. A gente não pode deixar que nenhum pastorzinho, qualquer personagem famoso de internet de caráter duvidoso, que não sabe ler com crede Bíblia, entrar na nossa mente e confundir a nossa mente de uma forma tão fácil assim. Se isso acontecer, não se afaste da palavra. Porque se você se afasta da palavra, só porque você ficou confuso, você se afasta justamente de quem pode te lembrar das verdades mais importantes, que vão colocar suas ideias no lugar e vão ajudar você a voltar a pensar com clareza.
É assim que você contra-ataca para proteger a sua fé quando ela é atacada e a sua mente confundida. E se eles conseguirem deixar você confuso, o que é que vai acontecer? E aí nós entramos no segundo estágio do ataque, que é a dúvida. Pedro nos ensina aqui que esses falsos mestres, depois de confundir a mente dos crentes, eles plantam dúvidas no coração deles em relação àquilo que Deus disse na palavra. Pedro diz que os inimigos da fé são escarnecedores. Eles zombam, ridicularizam, caçoam de forma desrespeitosa para humilhar. Isso é escarnecer. E eles fazem isso com quem? Pedro vai dizer que é com o próprio Deus. Eles, os falsos mestres, com essa postura, eles semeiam dúvidas sobre as promessas de Deus. E aqui no contexto da carta, eles debochavam da segunda vinda de Cristo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus prometendo que voltaria para buscar seu povo. Esses crentes confiavam nessa promessa, eles ansiavam por esse dia, e os inimigos da fé, eles atacavam a fé deles, zombando da promessa de Cristo para fazê-los duvidar. Eles diziam: ué, mas Jesus não ia voltar? Está demorando, né? Não voltou ainda? Por que será que está demorando tanto? Será que ele volta mesmo? Ah, volta nada. Acho que ele não volta não, hein? Os crentes tinham essa certeza. Eles tinham fé na promessa de Deus. O Filho de Deus disse que voltaria. Eles confiavam na palavra do Filho. E os falsos mestres estavam atacando a fé deles, tentando levá-los a duvidar do que foi dito. Mais uma vez, é uma tática antiga. Olhando para Gênesis 3 outra vez, a gente vê Satanás fazendo a mesma coisa, plantando dúvidas. Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores? O que Satanás estava fazendo? Levando Adão e Eva a duvidar de Deus. É como se ele estivesse dizendo para eles algo mais ou menos assim: nossa, mas que Deus é esse que proíbe vocês de comerem fruta? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que ele ama mesmo vocês? Será que ele não está escondendo alguma coisa de vocês, não? Dúvidas. Semear dúvidas para levar você a duvidar do que Deus disse. Satanás age dessa forma desde o princípio. Satanás e seus agentes agiam dessa forma nos dias de Pedro. Satanás e seus agentes atacam a nossa fé agindo dessa forma até hoje. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um cara que se chama pastor, um falso mestre, que daqueles que eu já vi na internet, talvez seja o pior que a gente tem no Brasil. E ele disse o seguinte no vídeo: será que Jesus multiplicou mesmo os pães e os peixes? Será que ele fez mesmo um milagre? Ou será que, na verdade, o que ele fez foi tocar o coração das pessoas com o ensino deles, e as pessoas que estavam ali, tocadas pelo ensino dele, comovidas pela palavra de Jesus, tomaram iniciativa e dividiram a comida que elas já tinham umas com as outras? Bonito, mas é diabólico. Porque o texto diz claramente: Jesus realizou um milagre. Milhares de pessoas foram alimentadas, foi um evento sobrenatural, mas o falso mestre pega e semeia dúvidas sobre aquilo que Deus disse. Isso foi dito por alguém que se diz pastor. Não estou falando de um ateu, estou falando de um cara que se apresenta como pastor. Mas falando em ateu, eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar de um sujeito chamado Pirula. Ele é um ateu famoso no YouTube, faz vários vídeos, tem um canal grande sobre ciência, biologia, religião e política. E ele, que é ateu, ele disse o seguinte em um dos vídeos dele, preste atenção: é impossível você ser cristão e não acreditar que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico. Se você diz que é cristão, mas não crê que Jesus ressuscitou, você não é cristão coisa nenhuma. Palavras de um ateu, coberto de razão. Por outro lado, sabe o que esse pastor, agente de Satanás, que quer te fazer duvidar dos milagres de Jesus, ele diz sobre a ressurreição?
ele vai dizer o seguinte: será que Jesus ressuscitou de verdade? Ou será que, na verdade, a ressurreição é apenas uma alegoria para falar da esperança que renasceu no coração dos discípulos depois que Jesus morreu? O texto diz que Jesus ressuscitou. É fato, fato histórico. Ele morreu e no terceiro dia ele saiu vivo da tumba, em carne e osso, falando, andando. Pirula, o ateu, não crê nisso, mas ele tem a honestidade de reconhecer que não dá para ser cristão e duvidar disso. Mas o pastor, agente do diabo, o inimigo da tua fé, ele vai atacar a sua fé, te fazendo duvidar do que Deus disse no texto. Então, meus irmãos, da mesma forma que Deus não é um Deus de confusão, Ele também não é um Deus de dúvidas. Ele não quer que nenhum dos seus filhos vivam em dúvida. Deus quer nos dar certezas. E para todas as perguntas mais importantes da vida, Ele te dá respostas certas e objetivas. E Ele faz isso através da palavra. Ah, mas eu tenho na minha cabeça várias dúvidas que não estão respondidas. Se você tem dúvidas na sua cabeça que não estão respondidas, você tem. Porque ou você não buscou as respostas, ou você não quis aceitar as respostas que Deus já deu na palavra, ou você está muito bitolado com coisa que não é fundamental para a sua vida. Porque a palavra de Deus responde todas as nossas perguntas? Não. Tem coisa que a Bíblia não explica? Sim. Mas não existe nada que seja essencial, de suma importância para a sua vida, que Deus tenha deixado sem resposta. Eu não estou dizendo que se você tem dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre a Bíblia, sobre Cristo, você é do diabo, você não tem fé, você não é crente de verdade. Não é isso. Ter dúvida faz parte. Em alguns momentos nós vamos e até precisamos questionar certas coisas. Mas Deus quer te conduzir à certeza da fé. O diabo e os seus agentes não. Eles querem fazer você duvidar do que Deus disse. Por isso eles vão chegar no seu ouvido e dizer: será que Deus te ama mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que Deus não se esqueceu de você? Você tem certeza que Deus está cuidando da sua vida? Você ainda está esperando por Jesus? Será que Jesus vai voltar? Irmãos, o diabo fez isso com Cristo, quando Jesus estava no deserto. Será que você é filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras em pães para eu ver. Será que você é filho de Deus mesmo? Então se joga do topo do templo e manda os anjos te segurarem. Dúvidas. E como é que Jesus responde? Está escrito. Foi o que Deus disse. E até quando o diabo tentou distorcer a Bíblia para colocar ainda mais dúvidas, Jesus responde: está escrito. Jesus está te ensinando como é que você reage quando a sua fé é atacada com dúvidas. Vá para a palavra dele. Vá para o que está escrito. Reafirme a sua fé no que está escrito. Reafirme a sua confiança no que Deus disse na palavra. Porque é assim que você protege a sua fé dos ataques. Mas e se você deixar a sua mente confusa, duvidar da palavra de Deus? Onde é que isso vai parar? Na negação da verdade. Os inimigos da fé não vão se contentar em te confundir e te fazer duvidar apenas. Eles querem que você negue a verdade. Pedro diz que os inimigos da fé estavam dizendo: Jesus não vai voltar. O mundo não mudou. Tudo continua igual desde sempre, tudo vai continuar assim. Ele diz no versículo 5 que eles fazem isso de forma deliberada, de forma intencional, consciente e planejada. Eles se esquecem do que a palavra, que é a verdade, a palavra de Deus diz. Então não é como se eles tivessem se esquecido, porque eles tiveram um lapso de memória, ou por distração, acabaram se esquecendo do que está escrito na Bíblia. Igual os adolescentes da nossa igreja se esquecem um monte de coisa no meu carro quando pede carona comigo. O esquecimento deles é deliberado, é de propósito. Em outras palavras, eles estão negando a verdade revelada da palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as faces das águas e Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele falou e o que não existia passou a existir. E da mesma forma Deus anunciou o juízo e o mundo daquele tempo foi destruído pelo dilúvio. E a palavra de Deus anuncia agora que esse mesmo mundo será destruído novamente, mas agora pelo fogo. Condenação e juízo estão reservados para os ímpios e incrédulos, para os inimigos da fé que negam isso também. Com as suas heresias, com seus ataques, esses hereges estão tentando levar os crentes da Ásia Menor a chegarem nesse estado de negação da verdade. Jesus não vai voltar. O mundo não mudou, nada vai mudar, não existe condenação e juízo para o pecado. A negação é a derrota da fé. Primeiro vem a confusão. Eu não sei direito, eu não entendi direito o que Deus disse. Depois vem a dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? E por fim a negação. O que Deus disse não é a verdade. Pela terceira vez, a gente vê isso acontecer quando a gente olha para o Éden. Deus disse que se Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. O que o diabo faz? Deus disse que vocês iam morrer? Vocês não vão morrer nada. Isso não é verdade. Se vocês comerem do fruto, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser iguais a Deus. Confusão, dúvida, negação. Negar o que Deus disse na palavra é o golpe de misericórdia na fé. Quem não crê mais no que Deus diz na palavra teve a sua fé atacada e derrotada. E negar a verdade da palavra acontece de diversas formas. Não apenas dizendo que Deus mentiu, como Satanás fez com Adão e Eva. A negação da verdade também pode acontecer quando alguém distorce tanto a palavra de Deus, mas tanto, que corrompe completamente a verdade de Deus. Eu falei das testemunhas de Jeová aqui. Elas fazem isso muito bem. Elas não negaram a palavra de Deus completamente. Elas, inclusive, fizeram uma versão delas, uma Bíblia toda adulterada, para fundamentar suas heresias. E quando eles manuseiam a nossa Bíblia, ao invés de aceitarem o que está escrito, eles vão distorcer também. Então veja aqui, eles não abandonaram a Bíblia, mas eles negaram a verdade. Porque distorceram a palavra de Deus para que ela se encaixasse nos seus próprios interesses. Já o pastor do diabo que eu citei agora há pouco, ele vai olhar para a Bíblia e dizer que a Bíblia nem é palavra de Deus nada. Não é palavra de Deus coisa nenhuma. A Bíblia é apenas uma narrativa histórica cheia de erros que fala de Cristo. E a gente olha para ela e tenta recortar aquilo que a gente consegue aproveitar. Aqui o nível de negação da verdade é mais extremo e escrachado, mas nos dois casos a verdade foi negada e aqueles que abraçaram esses ensinos tiveram sua fé atacada e destruída. Então não se engane. É nesse ponto que os inimigos da sua fé querem levar você, seus filhos, a chegar. E eles não vão descansar enquanto eles não levarem você à negação. Confusão e dúvida não é suficiente para eles. Eles querem que você negue. Porque você pode estar confuso e ainda assim ser salvo. Você pode estar passando por um período de dúvidas e ainda assim ser salvo. Mas se você negar a sua fé, acabou. Aí não existe mais certeza de salvação. Irmãos, quando nós olhamos para a teologia, a gente pode dividir as doutrinas cristãs em 3 grupos. Nós temos o que a gente pode chamar de doutrinas de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Quem fez essa divisão foi um teólogo muito importante do nosso tempo, chamado Albert Mohler. E o que significa essas ordens? As doutrinas de primeira ordem são as doutrinas que são essenciais da fé cristã. São aquelas doutrinas que você não pode negar. Que doutrinas são essas? Trindade. Deus é um só e subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. A divindade e a humanidade de Jesus. A salvação somente pela fé em Cristo. A ressurreição corporal de Jesus como fato histórico.
a autoridade e inerrância da Bíblia. Essas são basicamente as doutrinas da primeira ordem. Negar qualquer uma delas é negar a fé cristã. E os inimigos da nossa fé, eles vão sempre atacar, mirar nesses pontos, dizendo para você que Jesus Cristo não é Deus, ou que a Bíblia não é a perfeita palavra de Deus, ou que Jesus não ressuscitou de verdade. Se eles levarem você a confessar qualquer uma dessas coisas, eles venceram. Sua fé deixou de ser fé cristã, virou outra coisa, ela foi destruída. Essas verdades são claras na Bíblia. O que não está tão claro assim não é primário, é secundário, é terciário. A gente pode debater e discordar. Agora, daquilo que é primário e está claro, nada disso pode ser negado. E você precisa se apegar a essas coisas com força, com confiança. Você precisa ter clareza sobre essas verdades. Você não pode permitir que ninguém te confunda e te faça duvidar delas, porque se você deixar essa confusão virar dúvida, se essa dúvida não é respondida direito, ela te leva à negação da verdade. Então, sempre que um inimigo da sua fé tentar te atacar, não negocie, não dê ouvidos, não dê brechas. Adão e Eva caíram porque tiveram uma conversa longa demais com quem eles não deveriam. E deram ouvidos para a serpente, que é o diabo. Então, se alguém, seja ele pastor, seja ele um influencer, seja ele um criador de conteúdo, seja ele um professor, um colega de trabalho, ataca a sua fé, negando qualquer um dos pontos doutrinários primários da fé cristã, defenda a sua fé, reafirme a sua confiança na palavra, lembre-se do que Deus diz na palavra e apegue-se ao que está escrito. Esteja alerta, vigie, proteja a sua fé. Você não pode achar que você vai ser um cristão forte e que você vai ficar firme se você não tem um conhecimento sólido e básico das doutrinas mais importantes da fé cristã. A sua fé não pode ser rasa e ficar tão vulnerável assim. Você está em perigo. Porque a gente está no meio de uma guerra e estamos constantemente sob ataque. E no meio dessa guerra você não sabe o básico. Ah, mas a Bíblia é tão difícil de entender. Difícil é fazer declaração de imposto de renda. Difícil é segurar o carro só na embreagem nas ladeiras de Bragança Paulista. E você ainda assim aprendeu a fazer essas coisas. A gente não pode brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele e os seus agentes não vão descansar enquanto eles não confundirem, fizerem o povo de Deus duvidar e negar a verdade de Deus. Então, diante disso, como é que está a sua fé? Sua fé está sob ataque? Você enxerga a palavra de Deus com clareza ou sua mente está confusa? Você tem desenvolvido uma confiança sólida, inabalável no que Deus diz na palavra? Ou existem lacunas na sua fé? Você é alguém que recebeu a palavra de Deus como verdade de Deus? Ou você está em negação? Talvez você esteja aqui nessa noite, o seu coração está sufocado pela confusão, pela dúvida. Você está sendo tentado a negar a verdade. Talvez você já passou por isso e hoje você está longe de Cristo. Negou a verdade como se o pecado fosse bom e você retornou para o pecado. E você está lá como se não houvessem consequências nem condenação. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele morreu na cruz por amor a pecadores, e todo aquele que está em Cristo, ele tem a sua fé sustentada, fortalecida e protegida por Ele. Irmãos, esse texto que nós lemos e estudamos, ele foi escrito por um homem que teve a sua fé derrotada. Pedro, por muito tempo, esteve confuso sobre a palavra de Deus, porque ele não estava esclarecido sobre quem era o Messias e qual era a missão do Messias. Você percebe isso claramente nos evangelhos. Pedro duvidou. Ele duvidou da palavra do Mestre. E por isso ele afundou enquanto ele andava sobre as águas. Pedro negou. Negou Jesus não uma, mas 3 vezes. E Pedro foi encontrado e restaurado por Cristo. E hoje nós lemos e estudamos o texto que esse homem escreveu para nos encorajar
nos desafiando a guardar a nossa fé dos ataques do inimigo. Então, diante de Jesus, clame por ajuda. Faça como aquele pai em Marcos 9, que desesperado para que seu filho fosse liberto de um demônio, ele clama a Jesus dizendo: Jesus, eu creio em ti, me ajude na minha incredulidade, não deixe a minha fé morrer. Essa é uma daquelas orações que Deus responde. Todo aquele que confia em Cristo pode até ter a sua fé atacada, mas jamais ficará entregue à confusão, à dúvida e cairá em negação. A grande verdade que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite, meus irmãos, é que os inimigos da nossa fé nos atacam, nos afastando da palavra de Deus. Os inimigos da nossa fé nos atacam, nos afastando da palavra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Deus, reunidos na Tua presença nessa noite como Teu povo, nós nos aproximamos do Teu trono de graça e Te bendizemos porque o Senhor se inclina a nós na nossa necessidade. Porque esse acesso à Tua presença, ele está garantido e sempre aberto por causa de quem Cristo é e do que Ele fez por nós. E nós clamamos a Ti, ó Deus, reunidos aqui como Tua igreja, fortalece a nossa fé, esclarece, ó Deus, a nossa mente quanto às verdades da Tua palavra. Nos leva, Senhor, a um conhecimento mais profundo da verdade, um conhecimento sólido. Que a nossa fé seja uma fé que está constantemente crescendo e amadurecendo, ó Deus. Senhor Deus, sonda o nosso coração e preenche as lacunas que existem no nosso entendimento com a Tua verdade. Resolve as nossas dúvidas, ó Deus. E não permita que nenhuma delas seja brecha para que o inimigo nos afaste do Senhor, nos afaste de Cristo. E nos guarda do erro, ó Deus. Nos guarda, Deus, de cometer a insanidade de negarmos a Tua verdade, de nos afastarmos da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Derrama a Tua graça sobre nós e firma os nossos pés nos Teus caminhos, que nenhum de nós aqui venha ser seduzido pelo engano e pelas mentiras, heresias destruidoras deste mundo, mas que todos nós venhamos a perseverar na verdade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Salvador. Amém.